A primeira coisa que você tem que saber é que o todo é aqui a unidade, a pizza toda inteira, e a gente vai logo, né, colocar aqui a nossa barra fracionária. O nome dessa barra é barra divisória ou barra fracionária, e nós vamos identificar logo o de baixo, tá? O de baixo é o todo que foi dividido. A pizza foi dividida em quantos pedaços? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pedaços tem essa pizza, certo? E a parte pintada de vermelho é a parte que foi comida. Então, eu vou fazer a pergunta: quantos pedaços dessa pizza foram comidos? 3. É o que vai ficar em cima, certo? E o nome desse daqui é numerador. Quem é o numerador? É o que fica em cima. E o denominador é o que fica embaixo, certo? Esse é o nome que a gente usa na matemática. Mas para você entender, o que é que você tem que saber para saber quem é o de cima e quem é o de baixo? O de baixo é o todo que foi dividido, a pizza foi dividida em 8 pedaços, e o de cima é o que eu faço a pergunta para você. Quantos pedaços foram comidos? 3, professora. 3 foram comidos. Então, 3 é o numerador, certo? Mas se eu mudar a pergunta, vai mudar a fração, tá? Agora, eu vou perguntar dessa pizza, quantos pedaços sobraram? Se só foram comidos 3, sobraram 1, 2, 3, 4, 5 pedaços, professora. Então, a parte que eu pergunto, a resposta dela é o numerador Então, a parte que eu pergunto é o numerador, é o que vai ficar em cima, e o todo que foi dividido sempre vai ficar embaixo. Então, aqui é o que sobrou, tá? Mas eu posso fazer uma perguntinha para você. Se eu juntar os 3 pedaços que foram comidos com o que sobrou, eu vou ter o quê? A pizza inteira. Aqui, a pergunta desse aqui foi o que sobrou. E a pizza inteira? Qual é a fração da pizza inteira? Ou a fração do todo? A fração da pizza inteira é quando eu somo o que foi comido mais o que sobrou. Opa, aqui é 8, né, tia? 8, tá? Certo. Então, quanto é que vai dar? A pizza toda, a fração que representa essa pizza toda, né? Aí o que que acontece, ó? 3 mais 5, 8. E o de baixo, a pizza tem quantos pedaços? 8. Eu não somo embaixo, só repito. Essa fração aqui é chamada de fração do todo, tá? Fração do todo. É a fração que representa se eu tivesse comido a pizza toda, a pizza inteira. Eu ia comer 8 de 8, certo? Então, nós temos aqui numerador, denominador, a parte que sobrou, fração do todo. Então, essas 3 ideias. Então, nós temos aqui, o numerador é o de cima, o denominador é de baixo. Mas quem é o de cima mesmo é a resposta da pergunta que eu faço. Se eu pergunto quantos pedaços foram comidos, o de cima é 3, tá? E o de baixo é o todo que foi dividido. A pizza foi dividida em 8 pedaços e foram comidos 3 pedaços. Se eu mudo a pergunta e agora eu pergunto qual a fração do que sobrou, aí você vai contar e colocar em cima o que sobrou. Sobraram 5 pedaços e a pizza tinha 8 pedaços. E quando eu junto, tá? O que foi comido com o que sobrou, eu tenho a pizza inteira, que é a fração do todo. Qual a fração da pizza inteira? 8 pedaços de 8, tá? Essas 3 ideias aqui é que a gente precisa ter para montar as frações, tá? Para montar as frações, porque a gente tem que montar a fração de acordo com o que o problema pergunta, certo? Lá na prova do militar, ele vai botar o problema e vai fazer uma pergunta para você lá no final do problema. Então, você vai montar a fração de acordo com o que ele pergunta. Se ele perguntar o que foi comido, você monta a fração do que foi comido. Se ele perguntar do que sobrou, você vai montar a fração do que sobrou, certo? Agora, vamos para os tipos de fração, tá? Eu coloquei aqui... eu quero usar, para os tipos de fração, eu quero usar esse exemplo aqui, certo? 3 de 8. Como é que eu leio? 3 oitavos. O que foi comido foi 3 oitavos da pizza, certo? Então,
Quando você tem um numerador menor que o denominador, o que é que significa? Significa que sobrou, tá? Se eu tinha 8 pedaços e só foram comidos 3, significa que teve sobra, sobraram 5 pedaços. E toda vez que sobra pedaços, significa o quê? Que a pizza, no caso aqui do nosso exemplo, a pizza não foi comida toda, sobrou, certo? Só foram comidos 3 pedaços. Então, nós temos o quê? Um tipo de fração. Vou botar aqui o primeiro tipo dela. É a fração própria. Quando que a fração é própria? É quando sobra. E quando é que ela sobra? Tem um segredinho que eu vou mostrar para você aqui agora, para você saber se ela sobra ou não, se ela é fração própria ou não, tá? Qual é o segredo? O de cima é menor do que o de baixo. Toda vez que o de cima for menor do que o de baixo, ela é uma fração própria e significa que aquela pizza não foi comida toda, certo? Se o exemplo for um bolo de chocolate, significa que o bolo não foi comido todo, tá? Se for uma barra de chocolate, a barra de chocolate também sobrou pedaços. E toda vez que sobra, significa que não foi comido inteiro, não foi comido uma coisa inteira. Se for a pizza não foi comida toda. E se ela não foi comida toda, significa o quê? Que sobrou. E se sobrou, significa o quê? Que essa fração ela é menor do que 1. Por que ela é menor do que 1, professora? Porque não foi comida a pizza toda, foi comido um pedaço menor do que a pizza inteira. E o inteiro é 1, tá? Então, se o de cima for menor do que o de baixo, ela é uma fração própria e é menor do que 1. Eu botei aqui, ó, menor do que 1, já indo pro lado do zero, certo? Agora eu vou dar o segundo tipo de fração, é a fração imprópria, que ela já é o contrário da própria. Vou trocar aqui de lugar. 8 de 3. Opa, que 8 de 3 é esse? Significa que foram comidos. A pizza, no caso aqui, ó, se for a nossa pizza, vai ser, ó, uma pizza dividida em 3 pedaços, mas foram comidos 8 pedaços. Opa, o que significa isso? Significa que foi comida uma pizza inteira e mais pedaços de outra pizza. Ou seja, toda vez que o numerador for maior que o denominador, é maior do que 1. Foi comido mais do que uma coisa. Se for bolo, mais do que um bolo. Um bolo mais pedaço do outro. Se for pizza, foi comida uma pizza inteira mais um pedaço da outra pizza. Então, o que essa fração é imprópria? Ela é maior do que 1. Então, vou botar ela para cá, para esse outro ladinho, certo? Então, vamos lá. Vou repetir para você entender. Se o de cima for menor que o de baixo, significa que sobrou. Se sobrou, não foi comido inteiro, foi comido 1, certo? Se o de cima for maior do que o de baixo, significa que foi comido 1 inteiro mais um pedaço, tá? Mais pedaços. Então, tu faz, às vezes é 2 mais pedaços, 2 bolos mais um pedaço do outro, 2 pizzas mais, meia pizza da outra, certo? Vai ser inteiros mais pedaços. Tá bom? Então, nós temos já 2 tipos, a própria e a imprópria, tá? Agora, eu vou botar para vocês a fração de número 3, o terceiro tipo de fração, que é a fração aparente. A fração aparente significa que vai ser uma divisão exata, mas que vai dar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, tá? Que exemplo que eu vou te dar aqui? Eu vou te dar um exemplo de pizza também, assim, 10 pedaços de pizza para 5 pessoas. 10 pedaços de pizza para 5 pessoas, quantos pedaços de pizza foram comidos? Cada pessoa comeu? Opa, comeu 2 pedaços. Então, essa fração, ela é o que, ó?
deu 2. Ela é aparente, tá? Porque ela é uma divisão, mas ela não vai ter pedaços, vai ser só inteiros, tá? 15 dividido para 5 dá 3, é uma fração aparente, tá? 24 dividido para 6 dá 4, é outra fração aparente. Ao invés dele dizer 4 pedaços, cada pessoa ganhou 4 pedaços, ele vai dizer cada pessoa ganhou 24 cestos da pizza. 4 pedaços de pizza. Então, ele usa uma fração que é uma fração aparente. É só de aparência ela, tá? Aqui eu vou botar 35 dividido para 7. 7 vezes 5, 35. Então, ó, essa aqui é a fração aparente do número 5, tá? E assim sucessivamente. Cada número vai ter uma fração aparente que dá como resultado da divisão esse número, certo? 60 dividido para 10 dá 6. Então, essa fração é a fração aparente. Então, vamos recordar. Deixa eu recordar aqui com você. Ó, a fração própria é quando o numerador é menor do que o denominador. E ela vai ser menor do que 1. O inteiro não foi utilizado, certo? A fração imprópria, o de cima é maior do que o de baixo. Significa o quê? Que foi comido um inteiro e mais outros pedaços. Às vezes 2 inteiros mais pedaços, 3 inteiros mais pedaços, certo? Muito bem. E o terceiro tipo de fração é a fração aparente, que ela vai dar divisões exatas. 10 dividido por 5 vai dar 2, 15 dividido por 5 vai dar 3, 24 dividido por 6 vai dar 4, 35 dividido por 7 vai dar 5. Então, são frações que vai dar divisão exata. Essas são as frações aparentes. Professor, e o 1? Por que a senhora não botou nada no 1? Porque essa 1 aqui, ó, é uma fração muito especial que você tem que saber e gravar na sua cabecinha. A fração que vai dar 1, ela é chamada de fração do todo. Eu até coloquei ela aqui, ó. Fração do todo. O que é a fração do todo, professora? A fração do todo é quando o numerador é igual ao denominador. 8 dividido por 8 vai dar quanto? 1. Ah, então o lugar dessa fração do todo é aqui, professora? Ó, o lugar da fração do todo é aqui, ó. 8 dividido por 8 vai dar 1. E sempre que o de cima for igual com o de baixo, vai dar 1. O que significa isso lá na pizza, professora? Significa que a pizza foi comida inteira. Se a pizza tinha 8 pedaços e foram comidos 8 pedaços, deu 1. Comeu uma pizza inteira e não sobrou nada, certo? Então, são essas ideias aqui que você tem que ter, tá? Para responder aí as questões de fração. Então, eu vou recapitular isso aqui, porque eu vou trocar de papel e vou trazer uma outra ideia também que eu quero que você aprenda, que você vai aí responder as questões de pegadinha. Essa ideia que eu vou trazer para você já vai ser as questões que eles colocam como pegadinha para o aluno errar, mas você que está aqui comigo não vai errar, tá bom? Então, vamos recapitular. Numerador é o de cima, denominador é o de baixo. Numerador é a resposta da pergunta que ele faz, o denominador é o todo que foi dividido. Quando eu somo o que foi comido com o que sobrou, eu vou ter a fração do todo. Os tipos de fração. Fração própria é quando o de cima é menor do que o de baixo. Vou repetir. Fração própria é quando o de cima é menor do que o de baixo. Fração imprópria é quando o de cima é maior do que o de baixo. Fração aparente é quando o de cima é maior do que o de baixo, mas dá uma resposta exata. E a fração do todo é quando o de cima é igual ao de baixo, que vai dar sempre 1, certo?